É ciência. É nutrição. É nutrição É ciência. Ciência. da nutrição. Sejam todos bem-vindos pela ciência. Sejam todos bem-vindos pela nutrição. Meu nome é Anderson Teodoro. E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que tem como objetivos levar para vocês aí de casa, do carro, da academia, onde quer que você esteja, os temas quentes e mais atuais da ciência da nutrição. A gente também espera, com esse papo aqui regado à ciência e à nutrição, que de certa forma você se estimule e a gente facilite a adoção de hábitos mais saudáveis. A gente gostaria de te lembrar, para quem já é de casa, que a gente grava online. Então, por vezes, alguma intercorrência, algum barulho faz parte dessa história. A gente quer muito agradecer a cada um de vocês, nossos ouvintes, pessoal que está nos assistindo no YouTube, por essa construção coletiva do nosso podcast, que cada vez mais se aprofunda e chega mais longe. E hoje um dia especial, que eu queria muito agradecer a presença da nutricionista a doutora Ana Luísa Simon. E eu vou ter o prazer de apresentá-la para vocês. A Ana Luísa é graduada em nutrição e pós-graduada em gestão de negócios, atua há mais de 15 anos no controle de qualidade, boas práticas de fabricação, assuntos regulatórios e atendimento ao cliente no setor de alimentos e bebidas. Ela já trabalhou no varejo e na Qualinut Assessoria atuou como consultora, coordenando diversos tipos de estabelecimentos, área comercial, e hoje ela é gerente de operações e projetos. Cuida não apenas dos projetos da empresa, mas também do gerenciamento de equipe, de coordenação e de consultores. E o tema de hoje é um tema quente, especial, um tema que, enfim, né, a gente ainda vem abordando pouco, mas que mostra um franco crescimento, principalmente da pandemia para cá. Daqui a pouquinho a gente vai trazer alguns números para vocês, mas vocês aí de casa, vocês que estão nos vendo, já ouviram falar em Dark Kitchen? É o tema que a gente vai tratar hoje aqui no podcast Ciência da Nutrição. Seja bem-vinda ao podcast, Ana. Obrigada pelo convite, obrigada pela participação. Acho que é fundamental, assim, quanto mais canais a gente tiver para divulgar a nutrição, o nosso trabalho, acho que é bom para todo mundo. Com certeza, Ana Luísa. Bem, e aqui no nosso podcast tem uma pergunta, Ana, que é o abre alas e que é bem esperada. Alguns de nós nos conhecem na área de nutrição, algumas pessoas que escutam o nosso podcast não são diretamente da área da nutrição, mas todo mundo fica super curioso em saber dessa parte do passado de cada um dos nossos convidados super especiais. Então, eu queria muito saber como é que foi lá atrás a escolha pela nutrição, especificamente a área de nutrição e gestão. Divide com a gente um pouco desse passado. Bom, na verdade, quando eu estava me formando na escola, eu estava ainda bem perdida, acho que assim como muita gente. E aí, um dia, enfim, num trabalho vocacional lá, uma amiga minha comentou que ela queria fazer nutrição. E aí eu falei, olha, pode ser alguma coisa interessante. Fui ler um pouco mais, era uma profissão que estava começando a ter uma ascensão ali, e para mim fez todo sentido, porque unia trabalhar com pessoas, trabalhar com comida e trabalhar com saúde. E eram coisas que estavam muito presentes na minha vida. E aí, enfim, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu não queria atuar na área clínica, eu queria muito ir para uma área que fosse ou mais diferenciada, que tivesse, enfim, uma dinâmica diferente do consultório ou de um hospital. E aí recorri para a área de marketing, e aí, enfim, o que a vida foi trazendo, acabei caindo na parte de controle de qualidade mesmo. E quando cheguei na consultoria, né, na Qualinut, eu tive a oportunidade de vivenciar diversos projetos e vivências e clientes e experiências num único trabalho, assim. Então, acho que foi super positivo. Legal, né, Luana? Conhecendo mais uma história de nutricionista. Esse ano a gente está no nosso podcast, a gente está rodando o Brasil, né?
já fomos no Nordeste, já fomos no Centro-Oeste, já fomos lá no Sul e, enfim, chegamos no Sudeste agora, né? É legal conhecer essa história como um todo. Mas, Ana Luísa, entrando um pouquinho agora na temática do nosso podcast, hoje o tema é Dark Kitchen, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, é uma terminologia nova, o que ela significa, onde é que ela surge, enfim, como é que isso veio aparecer para a gente, assim, então, na área da nutrição? Eu queria que você desse um pouquinho um panorama sobre o que significa, como é que é o histórico hoje dessa terminologia, em termos de Brasil, principalmente. Bom, então vamos lá. Na verdade, esse termo de dark kitchen, ele surgiu nos Estados Unidos por volta de 2016, 2017, e lá eles identificaram que, enfim, tinha esse nicho, essa oportunidade de criar cozinhas escondidas. Lá começou em containers fechados, não tinha nenhuma janela, nem nada, né? Esses containers de transporte mesmo. Cozinhas escondidas para atender um público que também, assim, estava de passagem, queria só pegar e comer alguma coisa mais rápida. E aí isso acabou se difundindo, e aí diversos outros restaurantes e redes viram como uma oportunidade. Eu não sei te dizer ao certo quando esse conceito de dark kitchen chegou aqui no Brasil, mas no fim das contas ele tomou uma proporção muito grande na pandemia. Então, antes da pandemia, na verdade, já existiam algumas redes de restaurantes, principalmente, que tinham algumas cozinhas pontuais. Às vezes a gente via isso mais como um takeaway, assim, né, para o cliente ir lá retirar, mas o forte mesmo era o delivery. Só que com a pandemia, inclusive com o número de pessoas limitado, trabalhando na rua, nos restaurantes e tudo mais, explodiu o número de dark kitchens no Brasil, assim. Então, tomou uma proporção muito grande. A gente ainda não saiu, né, da pandemia mesmo, mas, enfim, já estamos vivendo aí quase que normalmente. E isso acabou virando uma tendência, porque lá na pandemia, quando a gente viu que isso era uma possibilidade de negócio, não só novos clientes, os restaurantes existentes aderiram às dark kitchens, como novas dark kitchens foram surgindo, enfim, e explodiram e foram se espalhando pela cidade. Uma coisa que eu acho que é interessante de falar é que existem, enfim, nomes diferentes para essas cozinhas, né? Então, existe o dark kitchen, que é uma cozinha focada no preparo de restaurante de comidas para delivery. Existe um outro conceito que é o ghost kitchen, que vai atender, na verdade, que ela é mais focada no B2B. Então, ela faz um pré-preparo, ou ela prepara os alimentos e vende eles congelados ou pré-preparados para outros locais finalizarem a preparação. E existe a cloud kitchen, que aí sim é uma cozinha que tem diversas marcas dentro dela, né? Então, são várias pequenas cozinhas dentro de um galpão ou de uma única estrutura. Então, de um conceito que era lá no container, a coisa foi crescendo e cada um está vendo uma oportunidade de negócio diferente aí. Caramba, Ana Luísa, quando a gente acha que a gente está atualizado na ciência da nutrição, vem você e traz mais ainda, enfim, né? Divisórias desse tema quente novo da nutrição. Muito bom estar aprendendo contigo, mas eu quero saber se a Camila está tão impactada assim como eu, com todas essas novidades, e o que ela tem para compartilhar com o pessoal que está nos vendo, nos escutando sobre esse tema de hoje. Olá, Luana, olá, Anderson, e olá, ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Com certeza estou impactada com essa temática super quente e atual. A nossa convidada trouxe conceitos importantes sobre Dark Kitchen para que pudéssemos entender sua funcionalidade. E para complementar, trago 2 dicas. A primeira é um vídeo muito legal do quadro Desvendando Cozinhas com o chefe Raul Lemos, para que você, ouvinte, possa entender e desvendar um pouco mais sobre alguns exemplos das diferentes Dark Kitchens espalhadas pelo Brasil. E trago ainda um artigo sobre o que é uma Dark Kitchen, sendo este um estudo sobre a percepção do consumidor de restaurantes que utilizam aplicativos de entrega de comida no Brasil.
Para conferir, basta acessar o nosso site www.cienciasdanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas desse episódio e de episódios anteriores. Obrigada, Camila. Continuando aqui, Ana Luísa. Então, assim, achei muito esclarecedor e muito didático o que você trouxe dessas 3 diferenciações, né? Mas agora eu queria muito que a gente fosse para uma parte do papo, que é tipo assim, a galera que está em casa escutando, né? E que, por vezes, utiliza delivery, ou até os nutricionistas da área de alimentação coletiva. Estou falando de nutricionista e estou falando de população, do meu pai, da minha mãe, da gente que utiliza esse serviço, né? O que tem de principais potencialidades, né? E também desafios dessas dark kitchens, né? Por exemplo, vou soltar aqui umas palavras-chave para estimular a gente, né? Motoboys, vizinhança, madrugada, né? Enfim, e ao mesmo tempo custo, praticidade. Então, eu acho que algumas coisas aqui, e para a galera que, inclusive, está adentrando nesse tema, eu peguei aqui agora, Ana Luísa, um dado interessante. De cada 5 restaurantes, 4 no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, né, fazem esse atendimento por delivery. Então, esse número representa 78% dos estabelecimentos brasileiros, e isso aí vem crescendo cada vez mais, né? Então, é uma realidade que cada vez mais a gente vem convivendo, vem consumindo, e aqui no nosso podcast a gente tem esse olhar amplo da ciência da nutrição, consciente, e a gente quer saber contigo dessas potencialidades e desafios das dark kitchens. Bom, eu não sei se eu vou conseguir setorizar, né, entre população geral, nutricionistas e os trabalhadores, mas eu acho que antes... Bom, primeiro acho que vou falar de população geral, tá? Acho que a Dark Kitchen só trouxe benefícios, porque principalmente, né? Acho que também nesses últimos anos aumentou muito o nosso uso de celular, surgiram aplicativos que facilitam muito os pedidos, tem muitos, né, um desafio aí de clientes. As plataformas de delivery, elas têm muitas vezes um custo alto para os estabelecimentos que estão vendendo, então muitos deles estão ou saindo das plataformas ou também vendendo em plataforma própria, né, em aplicativo próprio, por telefone, site, enfim. Mas para a população em geral, da palma, né, da nossa mão, do celular, a gente consegue fazer o pedido de uma comida, ou para a gente, ou até para um evento que surgiu de repente assim no nosso dia a dia, e ter a comida muito rápida, né? Dependendo da população, aí, gente que mora sozinho, tem essa facilidade de você ter diversas opções, então, assim, é uma infinidade de cardápios e preparos que a gente pode pedir, cada dia você pode ter um país diferente, né, na mesa de casa. Tem muita gente trabalhando em casa, né, foi uma consequência aí da pandemia e que talvez foi benéfico para muita gente, então dá para ter a refeição em casa. Muitos locais que voltaram com o trabalho presencial também flexibilizaram um pouco isso, então dá para pedir no trabalho. Bem ou mal, assim, é pedido em casa, mas às vezes se você for avaliar o custo de comprar tudo no mercado, preparar tudo isso, guardar, transportar para você ter a sua marmita pronta ou em casa no trabalho, às vezes pedir, o custo pode ser mais baixo, né, dependendo da logística de cada família. Pensando um pouco nos trabalhadores, na verdade eu queria trazer uma informação antes, que só no ano passado que foi publicada a primeira lei de regulamentação das dark kitchens. Então é uma lei, acho que de novembro, se eu não me engano, e aí com ela existem outros tantos benefícios que vão afetar diretamente quem trabalha com dark kitchen, principalmente os motoboys, enfim, ciclistas, né? Enfim, não importa como essas entregas são feitas, mas todas as dark kitchens agora, por exemplo, tem que ter um espaço de descanso, um espaço para esse profissional aí beber uma água, carregar o celular,
poder descansar, estacionar a sua moto, sua bicicleta. Então, isso eu acho que é uma vantagem enorme, né? Assim, acho que talvez é um pequeno primeiro passo para quem sabe uma regulamentação da profissão de entregador de comida, enfim. Padroniza, né? Aí todos os restaurantes e todos os estabelecimentos conseguem ter um norte maior de qual legislação eles vão seguir, quais são os regulamentos, o que eles têm que ter, o que eles não podem ter. Então, isso eu acho que é um outro benefício recente aí, uma grande conquista. Para os estabelecimentos, também existe o benefício de ser um local. A Dark Kitchen ela precisa de um baixo custo. Então, você não precisa ter uma estrutura enorme, a mesma estrutura de um restaurante. Talvez você já vai diminuir pela metade simplesmente por não ter salão. Com isso, você diminui o custo de manutenção, de profissionais envolvidos, de aluguel. Então, você pode ter uma operação pequenininha, né? As cozinhas podem ter aí, sei lá, 15, 20 metros quadrados e são capazes de produzir comida, sei lá, para quantas pessoas, né? Com isso, eles conseguem abrir em diversas regiões da cidade. Então, eles conseguem atingir diversos públicos. Eles podem fazer testes. Então, eu tenho um restaurante que deu super certo na Zona Sul. Será que se eu abrir na Zona Leste ou na Zona Norte funciona? Então, abre uma Dark Kitchen, né, com custo baixo, vê se tem aceitação do público. Locais que já têm, restaurantes que já têm Dark Kitchens espalhadas pela cidade, conseguem ter uma padronização maior, porque às vezes sai de uma cozinha central para finalizar nessas Dark Kitchens. Então, além de conseguir atingir um público maior, você atinge com a mesma qualidade, com o mesmo sabor. Quando a gente está falando de desafios, aí acho que voltando, né, para os públicos todos, justamente como é uma operação pequena que cabe em qualquer lugar, podendo ali, né, ter um comércio, assim, são diversas as pessoas, eu conheço diversas pessoas que reclamam muito quando moram perto de uma Dark Kitchen, porque aí aumenta muito o movimento de pessoas, de moto, de bicicleta, às vezes mesmo que seja só bicicleta, até o barulho das pessoas conversando, aumenta barulho, aumenta cheiro, não só cheiro e volume de lixo, mas também às vezes você mora perto de uma cozinha de Dark Kitchen, de hamburgueria, então de repente vem o cheiro de hambúrguer, de repente vem o cheiro de fritura. Então, para quem mora próximo, é de fato um grande desafio. E tem essa questão da regulamentação da profissão, a gente ainda, né, enfim, o profissional, enfim, são várias pessoas que atuam nessa área como entregador, então ainda não tem a regulamentação, não tem questões de segurança, né, às vezes a entrega é feita por uma empresa terceira, como às vezes acontece com as plataformas de pedido. Quem que paga o salário desse profissional, desse motoboy? Se acontecer algum acidente com ele, quem se responsabiliza? O local por onde o cliente fez o pedido, né, a plataforma, ou o restaurante por quem ele está levando a comida? Acho que é isso, assim, na verdade, a gente pode ficar aqui horas falando só sobre os benefícios e os desafios, assim. Ana Luísa, eu queria, acho que você trouxe uma questão um pouco mais social, né, do desafio e de algumas potencialidades, mas eu queria agora entrar numa área um pouco mais técnica nossa, do nutricionista. Você é especialista, trabalha com controle de qualidade, e de fato, isso trouxe um novo desafio com relação à produção de alimentos, né? A gente no Brasil tem um desafio muito grande com relação à qualidade da produção de alimentos, e o que a gente viu agora com esse modelo, como você bem colocou, é a multiplicação de estabelecimentos que passam a produzir refeição, né? Em alguns lugares, em alguns modelos, como você também colocou no modelo B2B, você inclusive concentra uma produção maior num único local. Quais são os desafios para a qualidade desse produto, né? São desafios iguais de uma cozinha normal? Você acha que a legislação que a gente tem hoje com relação à qualidade, ela dá conta? Até porque muitas vezes a gente vê pessoas que, como você colocou, começaram a montar suas cozinhas
às vezes até com uma pouca formação, e como você trabalha com consultoria, eu queria trazer um pouco dessa realidade. Como é que é a qualidade hoje dessa produção? A gente ainda tem muito que avançar, ou os desafios são os mesmos da produção de alimentos de uma maneira geral? Só lembrando, gente, que essa legislação que ela trouxe é uma legislação de São Paulo, tá? Que foi aprovado, e aí você vê que a gente pensar no tamanho do Brasil, quanto de avanço a gente ainda tem que ter em relação às dark kitchens. Bom, como eu comentei, na verdade, até então, qualquer tipo de cozinha, seja ela dark kitchen, restaurante, indústria, food truck, como foi, né, uma tendência alguns anos atrás, a princípio, todos esses tipos de negócio que produzem alimentos usam a legislação de boas práticas do município, do estado ou do país, né? Só que essas legislações, de maneira geral, a do município de São Paulo, ela tende a ser a mais completa, talvez, que a gente tem no país, né, atualmente, mas ela está muito focada na realidade de restaurantes e indústrias. E ainda assim, acho que né, no dia a dia a gente percebe que ela, enfim, precisa de uma revisão, tem alguns pontos que não fazem muito sentido. Mas quando a gente traz ela para uma realidade menor, né? Então é isso, a dark kitchen, é o food truck, é a barraquinha de rua, é o pequeno produtor, enfim, uma MEI que produz alimento, tem muitas coisas ali que não se aplicam e não vão ser aplicadas, né? Então, essa legislação que surgiu no ano passado é uma legislação municipal de São Paulo, e um dos primeiros pontos que ela traz é que justamente as boas práticas têm que ser seguidas com as legislações vigentes. Então a gente volta para essa legislação, né? Aqui em São Paulo é a 2619. Então tem muitas coisas assim eu não vou nem falar de padrão de temperatura, porque, enfim, isso é meio básico, mas às vezes algumas questões com relação à estrutura, a saída de lixo, entrada de funcionário, algumas coisas de logística mesmo, assim, que realmente são muito difíceis de ser aplicadas, assim, né? Por exemplo, eu separei aqui um dos pontos que essa legislação coloca, é que se a gente está falando da Cloud Kitchen, que é esse estabelecimento com várias cozinhas dentro, na entrada dessa Cloud Kitchen, você tem que ter afixado no saguão da entrada da edificação, num local visível, todas as razões sociais, o CMVS e o CNPJ das empresas que estão atuando ali dentro. Mas nem sempre as empresas que estão atuando ali dentro conseguem emitir a licença sanitária, porque aí ela compartilha de um endereço com outras cozinhas, ou o CNPJ tem alguma questão ali, precisa de um responsável técnico, não precisa de um responsável técnico. Daí o CMVS não sai, daí a Cloud Kitchen não consegue publicar a documento ali, porque o cliente está passando por um processo ali que não consegue resolver. Então, fica uma burocracia assim um pouco complicada da gente conseguir resolver. Quem sabe numa revisão aí, eventualmente, da 2619 ou, né, das outras legislações de boas práticas do país, espero que a gente venha a ter, né, isso logo, a gente consiga pensar, quem elaborar essas legislações, uma consulta pública, a gente consiga incluir, né, pontos justamente em função da dark kitchen, do food truck, da comida de rua, e que traga um pouco mais da realidade do dia a dia, né, de quem produz alimento. Perfeito, Ana. Com certeza que esse episódio possa propiciar, ajudar nessa conquista que vai se dando conforme a área vai se mostrando tão importante quanto você coloca, né? E agora, Ana, a gente vai caminhando um pouquinho mais para, enfim, né? Para o final do nosso episódio e para um momento mais lúdico, né? Eu estou aqui de frente e vou pedir para a nossa equipe do podcast poder projetar a imagem que você escolheu, né? E a gente queria que você, quem, né, de repente não está vendo pelo YouTube, pode acessar o site do nosso podcast para conferir essa imagem.
mas basicamente a gente queria muito que você falasse, né? Por que você fez a escolha dessa imagem? Que reflexão, que pensamento você queria dividir com a gente sobre ela? Bom, na verdade, existe uma grande coincidência que na imagem eu sou uma das pessoas que está lá, mas é uma das imagens de divulgação que a gente tem na Qualinut, mas para mim ela representa muito o dia a dia da consultoria de nutrição, assim. Então, é um restaurante com uma comida super agradável, que está ali. Essa forma de servir, por si só, já é um grande desafio, porque é um buffet com todas as comidas expostas, mostra o dia a dia do profissional de controle de qualidade atuando junto com os funcionários. Para mim, assim, uma grande sorte que eu tive na vida, das escolhas que eu fiz, de trabalhos que eu tive, de todos esses projetos, foi justamente trabalhar com muita gente diferente. Então, eu tive a oportunidade de não só instruir esses profissionais todos enfim, o que é o controle de qualidade, mas eu tive uma troca muito grande deles trazendo a realidade pessoal e profissional deles para a gente conseguir, no fim das contas, mostrar que atuar desse jeito, com o jaleco, com a touca, sem esmalte, sem unha pintada e tudo mais, estando ali realmente dando a cara lavada à tapa, nas cozinhas, com calor, com frio, enfim, de que a gente está vendendo ou servindo saúde, né? Então, acho que representa bem isso, assim, a troca de um profissional técnico, com uma formação mais técnica, com uma outra profissional super competente e que talvez ela não tenha uma formação técnica, mas que ela está ali disposta a trabalhar junto e todas essas partes servindo alimento para quem está ali. Às vezes a pessoa que está se servindo naquele buffet, ela não tem ideia do que se passa por trás para aquela comida estar gostosa. Então, às vezes, quando o cliente reclama, tá frio, tá quente, tem um cabelo, tá não sei o quê, para a gente é muito maior, né? Então, a gente não é só um cabelinho ali que caiu, um ventinho que bateu e caiu alguma coisa em cima, assim. Para a gente tem toda uma logística por trás e isso me motiva muito de continuar, assim, batendo o pé de que comida é saúde, que a gente tem que... Comida é o melhor remédio, que a gente tem que fazer de tudo para garantir que isso chegue a qualquer pessoa na melhor qualidade possível. Luana, infelizmente tocou a musiquinha dizendo que a gente tem que terminar o programa, mas a nossa conversa tava... Eu que gosto desse tema, para mim tava muito legal, não sei para você. Anderson, para mim também fantástica a conversa de hoje. Ana Luísa, queria muito te agradecer. Queria, inclusive, partilhar com quem está curtindo aí esse episódio dessa tua reflexão. A galera de casa, a galera que está nos escutando em outros lugares, sabe que aqui a gente tem grandes fãs da ciência da nutrição. E nessa tua reflexão, você trouxe também o quanto a gente pode dar de upgrade na nossa profissão enquanto profissionais de saúde, porque vocês da área de consultoria conseguiram reinventar, ressignificar essa área tão importante que é a área de alimentação coletiva. Então, assim, tiro o chapéu, parabéns, né? E vocês têm uma visão de futuro que é fantástica e necessária. Por agora, eu queria muito que a Bianca relembrasse para quem está nos vendo e nos assistindo, né? Aonde que podem encontrar mais episódios, aonde podem, inclusive, sugerir pelas redes sociais, episódios, convidados, temas interessantes. E aí, Anderson e Ana Luísa, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês dois. Tem uma ouvinte do nosso podcast que fala: Luana, é que nem novela, eu não gosto de pular episódios, eu estou atrasada em 4 episódios, né? Então, para a galera que também tem essa superstição, essa mania, esse apego pelo podcast Ciência da Nutrição, você já deu uma espiada lá no YouTube? Já viu que tem uns cortes para matar a curiosidade quando você não quer pular, mas está sem tempo? É mais uma estratégia. Bianca, relembra para a galera aí se aprofundar no site e também nos demais episódios.
Olá pessoal, aqui é a Bianca. Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você vai encontrar mais informações sobre esse episódio e os anteriores. Obrigada, Bianca. Agora eu vou passar para ele. Anderson Teodoro, tá contigo. Ana Luísa, a gente queria muito agradecer a sua presença aqui conosco. Eu acho que você traz uma temática, até para uma questão de produção de alimentos muito nova, né? E queria então te passar a palavra para as suas considerações finais, para tudo aquilo que você quiser divulgar. O nosso espaço aqui está super aberto. Bom, de novo, queria agradecer a participação. Achei um convite super inusitado e super válido. E, enfim, em nome da Qualinut também eu agradeço o convite. E o nosso trabalho ele está sendo de formiguinha em diversos restaurantes, indústrias. A gente realmente quer fazer a diferença no controle de qualidade e na divulgação de informações de, enfim, rotulagem e tal, que isso também faz parte da ciência da nutrição e é importante para o cliente. Da minha parte, eu vou continuar, enfim, seguindo a minha vida dentro disso, garantindo que realmente a nutrição, a saúde, que um alimento seguro e saboroso atinja, enfim, toda a população, não importa classe, credo, enfim, então, muito obrigada e estou à disposição se alguém tiver mais alguma dúvida sobre Dark Kitchen ou sobre qualquer outro tema da nutrição. Obrigado, Ana Luísa, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Luana, e obrigado a você que ficou até agora aí nos acompanhando em mais esse episódio do nosso podcast. Se você chegou até aqui agora, a gente sempre pede que você marque as notificações, se inscreva no canal. É muito importante para a continuidade desse trabalho sério na divulgação da ciência. E mais do que nunca, hoje a gente refletiu sobre novas formas de produção, cozinhas novas, né? Alguns têm chamado até de cozinhas fantasmas que vêm surgindo. E nessa hora que surgem coisas novas, eu acho que a Ana Luísa trouxe pra gente que é muito importante a gente refletir quais são os princípios, né? Por mais que tenham novidades, a nutrição não abre mão de alguns princípios, né? O princípio da universalidade, o princípio da quantidade, da qualidade, da harmonia, da adequação. O princípio social que a alimentação, de certa forma, ela envolve em todos os aspectos. Nessa hora a gente te convida a refletir também quais são os seus princípios em relação à alimentação. Será que não está na hora de você rever um pouco a sua relação com a alimentação como um todo? Obrigado a você que nos acompanhou. Podcast Ciência da Nutrição.